A direção colorada já definiu o número de reforços e as posições que deve buscar no mercado nesta janela de transferências. Mas afinal, com 2 semanas de janela aberta, por que os reforços ainda não chegaram? Por que a demora em relação aos principais rivais do futebol brasileiro? Eu te trago detalhes e bastidores sobre essa justificativa neste conteúdo e a gente também fala sobre os entraves para saídas de Charles Arangues e Vitão. Afinal, o chileno tá dando migué? O Vitão tem chance de ficar? Eu te conto tudo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E nesse conteúdo eu quero trazer informações importantes sobre reforços e saídas no elenco do Internacional. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Já passamos dos 70 mil inscritos, mas tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita no canal. É só rolar a tela para baixo e apertar no botãozinho inscrever-se, é de graça. Te inscreve que dá uma força enorme aqui pro canal e deixa teu like no vídeo que ajuda muito também. E ativa o sininho para tu ser notificado dos conteúdos. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Usa o código DIAS no primeiro depósito que tu ganha uma free bet de 20% para sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Tem muita Copa do Brasil rolando nesse meio de semana. Hoje tem Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio lá em São Paulo na Neoquímica Arena. Bom jogo, tá? Bom jogo pra vocês brincarem, tem muitas odds interessantes pra ganharem uma grana e se divertirem lá na KTO. Gente, vamos lá. Eu quero primeiro aqui falar sobre essas situações envolvendo o Arangues e o Vitão, que das saídas programadas para essa janela de meio de ano que vão acontecer, são as duas saídas que estão mais próximas. Em relação ao Vitão, tá? Existe um desejo do jogador de voltar para a Europa, existe um desejo do clube que fez a proposta, que é o Real Betis da Espanha. Teve uma oferta do West Ham, teve uma oferta do Nottingham Forest da Inglaterra, mas quem fez com papel timbrado na mesa, não só conversas falando de valores, foi o Real Betis. Botou a proposta na mesa do Internacional, do jogador e dos empresários do Vitão. Mas o que acontece? A forma de pagamento que o Real Betis quer fazer não agrada o Internacional, que quer receber boa parte do valor à vista, fixado no contrato, e o restante de forma parcelada. Daí, por exemplo, se fala de 6 milhões de euros, eu tenho um valor que é um pouco acima disso, tá? O Inter gostaria de receber 6 de euros à vista, 2 parcelados, para fechar os 8. Eu tenho que é um pouco mais do que esses 8, o valor inteiro do negócio, mas vamos trabalhar com esses valores jogando para baixo. O Inter quer receber boa parte desse dinheiro à vista, não quer receber boa parte dele parcelado, tá? Então esse seria o principal motivo para não ter fechado a ida do Vitão ainda pro Real Betis da Espanha. A situação do Arangues é um pouco diferente, tá? Que envolve valores também. Por quê? O Arangues recebe hoje um salário de 800 mil reais mensais no Internacional. Só que esse salário não é 800 mil fixos na carteira CLT, não. Esse salário é 650 mil fixos, que é o salário mesmo, e as luvas diluídas em contrato. Vocês vão lembrar que quando o Inter trouxe o Arangues, o Inter conseguiu uma liberação, o Arangues conseguiu a liberação dele no Bayer Leverkusen de forma gratuita. Ele assinou um pré-contrato com o Inter, viria só no meio do ano, mas ele conseguiu se liberar antes do meio do ano lá. E aí o Inter pagou luvas para o jogador, 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. E essas luvas eram diluídas em forma de salário no contrato. Por isso que o Arangues ganha 800 mil. Não é que o salário é 800 mil. Ele ganha, no fim das contas, um salário de 800 mil, mas o salário é 650 mil mais 150 mil das luvas que foram diluídas no tempo de contrato do Charles Arangues. E essa é a questão. O Inter queria que, bom, tu quer rescindir para a Laú? Vai lá, mas eu não te pago mais nada. E o Arangues, não, pera um pouquinho, mas tu tem que me pagar as luvas. Então tu tem que me pagar pelo menos 150 mil por mês, 200 mil por mês. E o Inter não quer pagar esse valor. E é isso que eles estão discutindo nessa rescisão de contrato, que já evoluiu, deve acontecer. O Arangues deve rescindir com o Inter e ser jogador da Laú. Mas esse era o principal entrave para essa saída não ter sido efetivada antes. Ela deve ser efetivada até o final dessa semana e o Arangues ser aí anunciado como jogador da Universidade de Chile. E aí muita gente tá me perguntando, pô, Lucas, então não é migué?
É Miguel ou não é Miguel que ele tá com edema ósseo no tornozelo e não tá podendo jogar? Me garantiram no Inter que não. Só que é óbvio, é a versão oficial do clube. Só que ele não tá nem aparecendo no campo pra treinar. A questão é, ele tá indo até o CT trabalhar? Ninguém sabe, porque ninguém vê as imagens. O Inter não tá colocando imagens do Arangues todo dia. Ainda mais que ele não tá indo pro campo. Os outros jogadores, o Thiago Maia, o Fernando, que estão em fase final de recuperação, a gente vê correndo no gramado do CT lá em Alvorada. O Arangues não. E aí pinta, obviamente, essa dúvida. Será que ele tá ainda indo no CT? Ou já que tá rescindindo, nem isso tá acontecendo mais? Não tem como a gente garantir aqui que é Miguel ou que não é Miguel. A gente pode colocar as versões oficiais. A versão oficial do clube é que ele tá com edema ósseo nos 2 tornozelos e não tem como jogar até o momento. Gente, agora eu quero falar sobre chegadas, tá? Antes de dar um recado da minha parceira, a Societex. A tua empresa tem que pagar impostos, ela não tá livre disso, mas possivelmente ela tá pagando impostos a maior nos últimos anos. A Societex vai calcular com vocês o quanto tu pagou de impostos nos últimos 5 anos, o quanto tu pagou a mais nesses 5 anos também, e vai te ajudar a recuperar esses valores. Tem empresas recuperando milhares de reais, tem empresas recuperando milhões de reais, empresas grandes, e a Societex presta esse serviço que ajuda muito a você e a sua empresa recuperarem esses valores a maior que vocês pagaram em impostos. O QR Code está aqui no canto da tela, aponta a câmera do teu celular, entra lá, faz uma primeira conversa com a Societex, tem o site também e o Instagram deles aqui embaixo para vocês entrarem em contato, tá certo? Gente, sobre reforços, a janela abriu há 21 dias atrás. E o Inter é um dos poucos clubes da Série A do futebol brasileiro que não apresentou reforços até o momento. Isso é preocupante. Ainda mais na situação que o Inter está vivendo, de muitos jogadores podendo deixar o clube e também de necessidade de reforços depois de tudo que aconteceu na temporada. Cair na semifinal do Gauchão, cair na repescagem da Sul-Americana, cair numa terceira fase nem chegando nas oitavas da Copa do Brasil. Então o Inter vai precisar se reforçar. O que a direção define hoje como meta? 6 reforços. Se o Inter vai conseguir chegar nesses 6 reforços, é outra história. Mas o que está definido pelo departamento de futebol é chegar em 6 reforços. O que o Inter está avaliando hoje no mercado? Zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, meia, jogador de lado de campo, de velocidade, que possa ser um meia atacante, não só ponteirinho mesmo, de velocidade e drible, mas que jogue como meia, mais estilo Maurício, e centroavante. São as 6 posições que o Inter analisa. Só que eu ouvi que pode ser que entre o meia e o meia atacante, o Inter não traga o meia para trazer o meia atacante, tá? Só que daí eu já julgo errado, porque, por exemplo, o Alan Patrick tá agora no departamento médico, e aí vai ficar jogando com o Johan de meia, ou o Gabriel Carvalho, que tem 16 anos ainda, ele precisa jogar, mas eu não sei se ele precisa ter esse tamanho de responsabilidade de ser titular na vaga do Alan Patrick. Mas assim, são as 6 funções que o Internacional tá olhando hoje, e é o objetivo, esses 6 reforços. É difícil, tá? É difícil, e agora o tempo tá acabando. O Inter vai ter 1 mês e 2 dias, porque amanhã já é dia 1º de agosto. Já perdeu 21 dias em que não anunciou ninguém. Mas é o que o Inter tá buscando nessa janela, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto pra falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.